Olá! Bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente continua com Evolução em Dois Mundos. Vamos focar no capítulo 5, Células e Corpo Espiritual. Só para lembrar, é aquele livro de 1959, né? Psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, ditado por André Luiz. E a nossa ideia aqui é investigar como esse capítulo específico, como ele conecta a célula com o corpo espiritual. Vamos lá. O texto já começa de um jeito bem direto, né? Falando das células como princípios inteligentes rudimentares. A ideia é que elas têm uma inteligência básica, digamos assim, e servem a uma inteligência maior. Isso vale para animais e para nós humanos, e elas estão sempre se renovando, seja no corpo físico ou no espiritual. Exato. E isso é fascinante, porque é uma visão que vai além da biologia que se conhecia na época, né? As células não são só pecinhas funcionando. Elas teriam essa inteligência primária, mas, claro, subordinadamente ao espírito que as comanda. O livro até usa a palavra senhoreia para indicar esse controle, essa influência vibracional. E essa relação de comando aparece de várias formas, certo? O livro descreve as células se organizando em colônias, ou células especializadas que produzem substâncias vitais e até elementos que circulam livremente, como os glóbulos do sangue. Tem uma comparação que eu achei bem interessante. As células seriam como peças eletromagnéticas inteligentes, tipo numa máquina super complexa, respondendo direitinho aos comandos da mente. Isso. E essa analogia, ela se aprofunda, compara o corpo a um piano, sabe? As células seriam as cordas, os nervos, os martelinhos que batem nelas. E os impulsos da mente, que vêm lá do córtex, controlados pelo espírito via centro coronário, segundo a doutrina, seriam as teclas. É uma forma de ilustrar um controle centralizado, inteligente, vindo de algo não físico, né? E como isso funcionaria na prática? O capítulo traz o conceito de automatismo celular. A explicação é que a repetição contínua de uma função, sempre sob essa direção mental, faz a célula agir, automaticamente. Quase como operários muito bem treinados que já sabem o que fazer sem precisar de ordem a cada instante. Pois é. E aí o texto explora as implicações disso. Menciona aqueles estudos antigos de cultura de tecidos fora do corpo. A sugestão ali é que, sem o que o livro chama de influxo espiritual coesivo, essa força que une tudo, as células poderiam perder a sua especialização. Tipo, uma célula muscular poderia regredir, voltar a ser quase uma ameba simples. Isso é usado como um indício, né, de que a organização complexa depende dessa direção central. Entendi. E para reforçar, o livro dá um exemplo concreto, que seria o caso dos transplantes de tecidos embrionários. Células que já estavam, digamos, orientadas para formar um órgão X, se fossem colocadas em outro lugar do corpo, elas poderiam, segundo o texto, criar órgãos extras. Seria como se elas ainda estivessem obedecendo às ordens magnéticas de origem que receberam lá no início. Exatamente. E o autor, André Luiz, interpreta esse fenômeno como uma prova, né? Uma evidência dessa submissão da célula ao estímulo nervoso e, principalmente, ao comando da inteligência, do espírito. Ele está conectando esses exemplos biológicos, interpretados à luz dessa doutrina, para defender a ideia de que existe uma influência não física sobre a matéria. E, por extensão, isso reforçaria a ideia da imortalidade da alma, da sua evolução contínua. Então, resumindo um pouco o que a gente viu nesse capítulo, ele traz essa visão da célula como uma entidade com inteligência própria, mas elementar, e fundamentalmente guiada por uma inteligência maior, que seria o espírito. A gente viu como as formas e funções seriam dirigidas por essa mente e como o automatismo celular nasceria dessa dinâmica. Isso mesmo. E fica claro como esses conceitos biológicos e espirituais se entrelaçam na obra. Fenômenos como a cultura de tecidos, os transplantes, eles são usados como argumento para essa interação mente-matéria, né? Apontando para a continuidade da consciência. Fica aí a reflexão para quem nos ouve. Como será que essa visão da célula, quase um motor elétrico microscópico, a serviço de algo maior, dialoga ou talvez desafia a nossa compreensão atual sobre vida, consciência e a própria biologia? É algo para se pensar, né?